A paz do Senhor Jesus, o Cristo. Sou o evangelista Daniel Araújo e venho com vocês na segunda lição desse trimestre que iniciou há poucos momentos, há poucos dias. E muita satisfação de ter você assistindo essa pré-aula. Se você faz parte do canal, lembre de acionar o sininho de notificação. Mas se você é novo por aqui, então se inscreva, acione o sininho de notificação para você sempre receber a pré-aula da revista da Escola Dominical. Lembrando que, além das transmissões da pré-aula, você tem acesso e você recebe todo o conteúdo de cultos, festividades, todas as transmissões feitas pela ADMP-TV, que está de parabéns, está cada vez melhor. Vamos então à nossa lição. Lição da revista de jovens, então prepara aí sua lição ou impressa ou digital. Vamos trabalhar juntos, será muito rico essa discussão. Vamos falar sobre o profeta Oséias. E é riquíssimo as orientações de todos os profetas menores que vão perfazer esse trimestre que nós estamos na segunda lição. Então vamos lá? Muito bem, o título da lição de número 2, Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Texto do dia, contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Oséias capítulo 2, versículo 2. E a síntese, Oséias recebeu a missão de profetizar para Israel um povo ingrato e obstinado. Na consecução desse propósito, vivenciou um drama particular ao ser traído por sua mulher. O texto indicado para a lição é Oséias capítulo 2, versículos 1 e 2 e o versículo 14 ao 17. Para a gente ganhar um tempo, eu vou recomendar a leitura, mas nós vamos agora priorizar uma outra discussão, a preparação da aula, tá certo? Irmãos, irmãs, amigos que estão agora acompanhando no seu tablet, celular, computador, TV e enfim. Os profetas menores, eles também, junto com os profetas maiores, eles trazem um paralelo ou um registro dos acontecimentos que perfazem todo o contexto bíblico daquele período. Além de orientações espirituais, orientações religiosas e orientações da vontade de Deus para com o homem, ele traz muitos registros que montam todo um quebra-cabeça sobre o panorama do Antigo Testamento. Esses textos, eles são cheios de chaves hermenêuticas para a interpretação dos textos bíblicos, as falas de Jesus, as ações e as orientações dos apóstolos no Novo Testamento, a segunda vinda de Cristo em fatores escatológicos, porque muitos aqui falam sobre a reconstituição do Estado de Israel. E algumas linhas escatológicas, como as que nós cremos, é um fator predominante para demarcar a segunda vinda de Cristo. Então, é importante você, professor, você, aluno, se atentar a todo esse emaranhado e começar a desfazer e ter uma linha do tempo muito constante. Antes de iniciar propriamente na lição, eu gostaria de trazer um panorama e, para ser mais objetivo, a partir do reinado e o governo de Salomão. Salomão, o terceiro rei da monarquia instituída em Israel. Nós temos os juízes, assim que Israel ele entra para conquistar a terra de Canaã, eles são orientados e governados por juízes, e no final dos juízes nós temos o início do governo monárquico, que ele é inaugurado por Saul, que tem suas características de reinado, ele depois é sucedido por Davi, e agora ele é sucedido dentro do trono e genealogia de Davi por Salomão, seu filho. Quando Salomão toma o trono, ele começa uma emancipação, uma expansão, e ele starta o auge do governo judaico. Não se tem históricos, antes ou depois desse momento, o poderio e a influência militar, governista,
em questões financeiras e de orientação e também questões também de diplomacia com outras nações. Não se tem registros até esse momento. Então Salomão, ele consegue um apogeu da nação judaica. Salomão, ele então morre. O seu sucessor Roboão, ele começa o seu reinado e ali nós temos um golpe de estado, vamos dizer assim. Jeroboão, que era dentro do castelo de Salomão, ele começa a organizar algumas tribos, alguma porção da nação de Israel, e ali nós temos a divisão do reino de Israel. Meus queridos que estão acompanhando, esse texto precisa ser muito bem claro, e aqui nós não teremos tempo para isso, mas eu vou começar. Em outras pré-aulas, se for me dada a oportunidade, eu entro em alguns detalhes específicos. Tem fatores de promessa dada à nação de Israel, promessa dada aos filhos de José, no penúltimo e último capítulo do livro de Gênesis, e também a partir desse contexto nós entendemos o enxertar dos gentios dentro do plano de salvação. Gente, isso é forte demais, então não perca essa revista. Quando acontece a divisão do reino, imagine a parte superior do mapa de Israel. No finalzinho da sua Bíblia, normalmente tem um mapa de Israel e normalmente, gente, tem essa que eu trouxe aqui em específico hoje, não tem. Mas normalmente a maioria das Bíblias tem no final uns mapas. E aí talvez tenha um mapa lá escrito assim, reino dividido. E você vai ver reino de Israel e reino de Judá. Reino do norte e reino do sul. Essa divisão acontece no final do governo de Salomão, no começo da sucessão a partir de um golpe de estado. Essa divisão, gente, ela foi prevista dentro do plano de Deus com a nação de Israel. O reino do sul, ele tem uma demarcação territorial muito forte, que é a tribo de Judá. Nessa tribo nós temos a cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém nós temos o templo de Jerusalém. Esse templo que foi construído por Salomão. Deus dá a planta de uma tenda para Moisés e ali é construído um tabernáculo. Essa tenda, ela também continua até o governo de Davi e Deus não autoriza. Salomão constrói o templo e é importante a gente perceber isso. Essa divisão, então, a partir da tribo de Judá para a parte superior, a parte norte da nação, ela toda, existe uma cisão, existe ali uma separação entre os dois reinos. Então, é o que nós chamamos de reino dividido de Israel. A parte norte, que é onde nós vamos começar, que aí vem o profeta Oséias, que inaugura toda essa estrutura dos profetas menores. Oséias, ele está pregando para uma nação que por volta entre o ano 800 e 700 antes de Cristo, eles vivem ainda consequências ou os benefícios do governo de Salomão que traz para a nação de Israel. Por exemplo, o governo sírio, ele começa a se desvanecer, a se esmiuçar. Israel, ele está bem na linha de trânsito do mundo. De um ponto a outro, aonde as pessoas queriam comprar e vender, passava-se por ali. Era mais rápido. E quem é da área de logística sabe que quanto mais rápido, mais barato, eficiente e eficaz. Israel, então, ele tem um poderio. Consequência do governo, consequência da questão do relacionamento que Salomão impõe, mesmo depois da divisão do reino, Israel ainda goza desses benefícios, principalmente diplomáticos. Então, o reino do norte, que é o que a gente vai falar hoje, ele se divide ele se divide do corpo unificado de Israel, se torna o reino de Israel. Quando você lê dentro do texto do Velho Testamento, a partir de agora, você lê texto, a tribo de Israel e tribo de Judá, entenda que existem essas diferenças, existem reis paralelos, existem profetas paralelos, é importante você se inteirar disso. Quando a nação começa esse movimento de divisão do reino,
eles ainda têm um posicionamento econômico e geopolítico muito forte. Eles provocam essa divisão por questões políticas. E essas questões políticas, porque o filho de Salomão, Roboão, fala que ele é por tanto peso sobre a sua nação que o seu dedo mindinho pesaria muito e machucaria muito o seu povo, fazendo uma comparação de como seria a mão de governo, taxando com altos impostos, altas taxas tributárias. Então, realmente, o leão ali estava comendo muito. Isso influencia numa revolução, numa divisão ali do reino. A parte que ficou com os rebeldes, ele começa muito bem estruturado, mas eles também decidem algo bem pontual e que começa a desencadear a derrocada ou a desconstrução do reino dessa faixa do norte, que foi impedir a sua população de migrar até Jerusalém para entregar adoração. A ordenança de Deus, assim que o tabernáculo ele é substituído pelo templo físico que Salomão constrói, ele fala, aqui é o lugar de peregrinação e é aqui que é o lugar de entrega de adoração. A terra de Dan, por exemplo, que era uma dos pontos mais no extremo norte do mapa, eles constroem pontos de adoração lá. Em outros pontos estratégicos, eles colocam pontos para impedir a peregrinação do judeu até Jerusalém, porque Jerusalém está lá, dentro da outra faixa, dentro do outro povo, dentro da outra porção da nação, que eu não quero me misturar. Esse aparecimento de lugares diferentes do templo para adoração abre precedentes, abre precedentes para a adoração pagã. E ali você começa, aquilo que foi de um fator político, começa a interferir no fator religioso e espiritual. E aí, dentro da lição mesmo, traz algo assim extremamente nocivo e que Oséias confronta. Oséias tem um ministério de enfrentamento. Ele tem um ministério não de popularidade, mas um ministério de enfrentamento. Era um ministério doído, era um ministério muito doído. E entendam bem, o profeta, dentro de algumas características que nós podemos escrever, ele realmente vivia a situação. E Oséias, ele tem uma situação muito pontual. Ainda quando nós vamos no Novo Testamento com João Batista, que anuncia, que precede a movimentação de Cristo, ele faz o quê? Ele vive. A palavra de Deus descreve que ele se vestia de uma forma peculiar, se alimentava de uma forma peculiar, ele vivia esse ministério. Assim também no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Oséias, Daniel, eles vivem o acontecimento, eles não são homens simplesmente teóricos, eles realmente vivem na prática aquilo que eles estão pregando e aquilo que eles estão anunciando. Olha só o papel da igreja. Nós vivemos aqui no mundo, mas proclamamos um evangelho de libertação, um evangelho de segunda vinda de Cristo, um evangelho de negação a si mesmo, um evangelho de cruz. Um evangelho de morte de Cristo e de ressurreição. Um evangelho de ressurreição e de assunção aos céus. Então nós também precisamos viver, não simplesmente ser teóricos, ser simplesmente pragmáticos. Não, viver a palavra do Senhor, viver o evangelho pregado. Então, quando Oséias ele tem esse enfrentamento com a tribo de Israel, agora percebam bem o que eu expliquei anteriormente. Ele está falando de uma tribo que economicamente e politicamente está ali dentro de uma falsa tranquilidade. E depois nós vamos ver porque é uma falsa tranquilidade. Eles achavam que eram muito fortes, mas na realidade eles estavam começando a dissolver a perder a posição que Deus os tinha colocado ali como referência mundial, de uma nação referência mundial para aquele mundo descoberto naquele momento do Oriente Próximo.
essa movimentação de alguns reis, e aí vem uma cronologia dentro da revista, de reis que sobrepunham e também negavam e impediam que o povo peregrinasse até Jerusalém para entregar a adoração anual. E isso começa, não, vamos construir uns altares em Dan, em outros lugares, para que não se peregrinem, para que nós vivamos aqui, não há essa necessidade. Enfim, eles abrem precedentes, e aí deuses estranhos, e Oséias fala, vocês estão adorando e agradecendo aos Baalins pelas suas colheitas. Olha o ponto que a nação de Israel chegou. E depois chega no cenário o governo assírio. Esse governo, ele tem uma estratégia diferente do governo babilônico. O governo babilônico, ele vai fazer uma movimentação no reino do sul, na tribo de Judá, e lembra do profeta Daniel? A palavra de Deus fala que eles pegam é meu xará, eles pegam os intelectuais, eles pegam os estudados, levam para a sua terra, a terra da Babilônia, e ali começa a se desenvolver. O reino babilônico destrói o templo de Jerusalém, porque Jerusalém, ele intenta uma revolta, ele intenta um enfrentamento, mas se não houvesse isso, ele continuaria lá quietinho. Vamos fazer assim? Me manda os seus intelectuais, as mentes pensantes, e me paga tributos que está tudo bem. Você pode continuar com o seu Deus e tudo mais. Já agora, nessa região, na tribo de Israel, que é a porção do norte, não acontece isso. Eles miscigenam as nações, eles pegam alguns de Israel, levam para outros lugares da Mesopotâmia antiga e pegam de lá e trazem para cá. Acontece uma miscigenação racial. E aí lá na frente, abre aspas aqui, nós vamos falar sobre os samaritanos, que começa aqui dentro desse contexto. Por que Cristo fala dos samaritanos? Por que eles eram tão perseguidos? Como eles viviam? O que eles faziam? É a nossa reportagem depois, mas não vou entrar nesse mérito agora, tá? Só para deixar vocês com vontade de continuar acompanhando o canal da ADMP TV. Então, essa mistura deixou a nação cerimonialmente impura, e ali tem um enfrentamento religioso. E bem nesse momento, aonde os governantes achavam que podiam ser dessa forma, vem o profeta Oséias e levanta o seu ministério. A primeira sessão vem falar um pouco sobre a origem do nome do profeta e tudo mais. Vou ganhar tempo, não vou entrar nesse mérito, mas está ligado com a salvação. Sua origem e ocupação se divide entre ele ser padeiro ou ele ser um mercador. Então, e aí é uma orientação muito bacana que o autor traz, e aí trabalha junto com a sua turma, que é quando a profissão ela está ligada com o ministério, e o seu ministério está ligado também e beneficia a sua profissão. Então, como que isso se relaciona? É uma reflexão que nós temos que ter. A terceira sessão desse primeiro tópico, seu drama pessoal. Aí vem um pouquinho do que nós estamos falando do contexto histórico. Quando profetizou, Oséias profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Olha só, rei de Judá e rei de Israel. Vou repetir, então entendam isso, tá, gente? Daqui para frente, quando vocês lerem os textos do Antigo Testamento, principalmente nesse período aqui, o que está falando ali? Quando se falar, olha só, Acás, Ezequias, rei de Judá, ele está falando da parte sul, aonde estava Jerusalém e aonde estava o templo de Jerusalém. E nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Então, mas Israel não é tudo? A gente não generaliza? Nesse momento, está especificando o reino de tribo de Israel, a parte norte, tá bom? Então, pega o mapa, dá uma olhadinha no final da sua Bíblia. A maioria das Bíblias tem. Essa aqui, por exemplo, eu falhei em não trazer uma que tinha, tá bom? Seu ministério foi
longevo. Jeroboão II reinou no norte de 793 a 753. Ezequias reinou no sul de 715 a 689 a.C. No mínimo, podemos afirmar que ele profetizou entre 753 a 715 a.C. A prosperidade e paganismo. Então, o legado de Salomão foi muito bom. O legado que Salomão deixa para todos foi excelente. No entanto, esse legado não foi respeitado como testemunho da presença de Deus com Israel. Então, Israel começa a confiar em si mesmo e ele perde, ele se distancia de Deus. Os historiadores contam que próximo de Jerusalém sempre houve visitantes, peregrinos, e assim se encontrava alguns postes ídolos, alguns utensílios e tal. Mas dentro da casa dos judeus e dentro da estrutura religiosa judaica, depois dos cativeiros, depois de serem moídos os cativeiros assírio e babilônico, Israel não levanta mais poste ídolo. O Judá não levanta mais poste ídolo. Então nós vemos que Deus usou dessa correção, dessa moenda, para que Israel percebesse que ele precisava se atentar a Deus, precisava estar aos pés de Deus. Irmãos, ontem foi ceia aqui no Templo Central e o culto foi muito lindo, mas teve uma palavra no finalzinho com o pastor Eurípides que ele falou: obrigado, Senhor, por esse mês que nós fomos vitoriosos. Frequentemente nós fazemos essa oração no dia da ceia, pelo menos eu sempre faço. Mas, irmãos, o Espírito Santo tomou meu coração que realmente nós fomos vitoriosos o mês inteiro. Quantas pessoas não chegaram até o final do mês, quantas pessoas não tiveram a oportunidade de cear, quantas pessoas foram acometidas de vários males, e o pior deles agora, nesse momento, chama-se Covid-19. Então, irmãos, ali eu percebi e o meu culto se completou ao Senhor, que Ele entrou no meu coração e me deu um alerta. Eu preciso agradecer a Deus pelo livramento desse último mês, e eu preciso cear, sabendo que Deus, Ele é poderoso em minha vida, e aprove a Ele que eu estivesse aqui. Deus é fiel, muito fiel. Romanos capítulo 9, é interessante que Paulo começa ali uma discussão, ele com ele mesmo. Ele começa falando: como que eu queria perder tudo, mas fazer com Israel, parafraseando, percebesse quanto que Deus ama eles. E aí no decorrer ele fala sobre isso que acontece com Israel, e ele fala: quem somos nós? Quem é o vaso para falar para o oleiro se ele está certo ou errado? Nós iremos chegar à completude, nós iremos chegar à medida de varões perfeitos, a sermos transladados, a sermos levados aos céus, e tudo será revelado a nós. E eu tenho que ter humildade e confiar em Deus. E esse momento da história que nós estamos vivendo, e o panorama que Israel vive nos cativeiros, reflete e reforça isso em nós. A última sessão fala diretamente sobre o casamento como reflexo da comunhão com Deus. A metáfora do casamento. Como eu disse para vocês, os profetas e outros pensadores, filósofos, eles viviam realmente aquilo que eles falavam, aquilo que eles pregavam. Oséias, ele é muito interessante a história dele. Deus orienta ele que ele pegasse uma mulher de prostituição. E não era comum um homem de bem fazer isso. Não era de boa índole o homem fazer isso. Mas Deus queria mostrar para ele que assim como a nação de Israel se prostituiu, mesmo assim Deus o ama. Mesmo assim Deus nos ama. Essa mulher, então, vai ao seio da casa de Oséias, convive com ele e acontece traições e separações. E Deus orienta: vai ao pior lugar da cidade, aonde ela está.
Eram como nossos cantos e vielas e avenidas e locais de prostituição. Busca aquela mulher e a ama novamente. E novamente nós vemos que representa a graça de Deus. Pela lei, aquela mulher deveria ser apedrejada, deveria ser morta. Pela lei, aquela mulher deveria pagar com a vida aquela traição. Pela lei, ela e os homens que provocaram essa traição deveriam pagar com a vida. Mas Deus orienta Oséias a amá-la novamente. Irmãos, isso é graça. Quando vemos no Novo Testamento que a lei mata, aqui é a exemplificação pura e simples disso. É o objetivo da lei. Buscar a santificação em prol da morte, mas a graça ela é diferente. A graça ela direciona a santificação através da vida e do amor abundante. Certo teólogo trouxe uma seguinte reflexão: misericórdia é não receber de Deus aquilo que nós merecíamos. Vou repetir para vocês: misericórdia é não receber de Deus o que nós merecíamos. Graça é receber de Deus aquilo que nós não merecíamos. Aquela mulher merecia ser morta, mas Oséias, ele não traz a morte para ela. Aquela mulher devia ser negada, mas a Oséias foi dada a orientação de amor a ela. E desse casamento nascem 3 crianças, e essas 3 crianças têm o nome profético. E isso tudo acontece por quê? Porque Israel se distancia de Deus e começa a agradecer a deuses estranhos as bênçãos que eles estavam recebendo. E uma coisa, meu povo, e uma coisa muito séria: Deus não divide a sua glória com ninguém. Todo momento bíblico que nós pensamos ou percebemos que o homem intentou dividir a glória, Deus interveio de uma forma imperativa. Aí é importante uma mensagem ilustrada. O tempo já está bem adiantado. Mas o segundo tópico é a seção 2. Da relação de Oséias com Gomer, nasceram 3 filhos. 2 meninos e uma menina. Não foi somente o matrimônio de Oséias que ilustrou sua mensagem, mas também seus filhos, pois todos receberam nomes proféticos. Seu primeiro filho chamou Jezreel, que significa Deus semeia ou espalha, anunciando que em breve Deus provocaria uma grande dispersão em Israel. Lembra da estratégia dos assírios? Eu vou misturar, eu pego um povo daqui, levo para um outro povo e pego de lá e trago para cá, porque aí houve uma miscigenação e aí eles deixaram o povo impuro cerimonialmente. Estratégia complicada e cruel. Seu segundo filho, uma menina, recebeu o nome de Lo-ruhamá, que significa desfavorecida. Deus não teria mais compaixão do seu povo, pois Deus não tolera para sempre um povo que odeia ser corrigido. Seu terceiro filho recebeu o nome de Lo-ammi, que significa não meu povo. Lo-ammi fazia referência ao afastamento temporário de Deus sobre Israel. E nós vemos que, quando Deus vai tratando, Ele cumpre. E aí essa sessão e a lição termina com a promessa de restauração. Deus, Ele cumpre as suas alianças, mesmo que a situação que nós estamos vivendo não nos deixe enxergar isso. Mas eu preciso crer que Deus cumpre as suas alianças. A promessa que Ele fez a Abraão, que seria pai de nações. A promessa que ele fez a Isaac, que sua descendência seriam como estrelas, como areia, como homens incontáveis. A promessa que ele certifica a Jacó, que da multidão que ele tinha seriam tantas como a areia da praia. A promessa feita aos patriarcas, ela vai se cumprir.
A promessa feita da reestruturação da nação de Israel, ela vai se cumprir. Mesmo que a situação diga o contrário, acredite que a promessa de Deus se cumpre no tempo, no momento, na metodologia e como Ele quer. Em Romanos capítulo 9, o próprio apóstolo Paulo fala: ele se chamará meu povo a quem não era meu povo. Ele favorecerá quem não era favorecido. E ele anunciará aqueles que negaram a correção. Então Deus, ele mudou, ele restaurou. E nos próximos capítulos, nas próximas lições, nós vamos discutir a influência dos textos dos profetas menores dentro do contexto do Novo Testamento, o cumprimento das promessas proféticas, a relação que existe com fatores escatológicos. Essa lição é muito interessante e que nós vamos a refletir, a vivenciar e a conviver. Então leia os textos, além de estudar a lição, faça um desafio, põe um propósito no seu coração, leia os textos dos profetas. Então comece pelo profeta Oséias, é muito rico, é muito interessante. E à medida que for tendo condições, nós vamos gerar a vocês chaves hermenêuticas para a interpretação do que está sendo discutido, orientado e falado. Por exemplo, hoje eu trabalhei uma que é muito importante, que é a divisão do reino de Israel, em reino do norte e reino do sul, tribo de Israel e tribo de Judá, e depois a gente discute mais um pouquinho, volto aqui, quais são as tribos, quem consolidou as tribos, quantas que foram formadas. Então, é para que a gente possa evoluir dentro desse contexto. Irmãos, muito obrigado por nos ter acompanhado até esse momento. Sei que foi muita informação, mas a lição ela exigia e tem muito mais coisa que eu não tive condições nem tempo de falar, que senão viria ficar muito pesado. Então, vá à escola dominical, suga o seu professor. Então, professor, se prepare, porque a lição ela é linda e precisa que nós nos preparemos e muito para ministrá-la. Grande abraço a você que me acompanhou, a você da ADMP TV, todos os nossos amigos que estão atrás das câmeras, fazendo um belíssimo trabalho. Parabéns à coordenação, à direção da Escola Bíblica Dominical, departamento, e também aos nossos pastores. Um grande carinho, um grande abraço. E então, que Cristo alargue os seus passos, amplie sua visão e que as bênçãos do Senhor sejam abundantes sobre a sua casa. Até a próxima videoaula. Eu agradeço muito a oportunidade. Deus abençoe grandemente.